Olá, boa noite, gente. Dando continuidade aqui, eu irei comentar a atividade sobre Simple Present, e os verbos auxiliares do e das. Ok. Vou ver como está aqui nessa tela. Vamos lá. Partindo aqui dessa primeira aqui, né, nós já temos aqui o que eu iniciei ontem. Ó. Complete os espaços abaixo com a conjugação correta dos verbos dos parênteses no Simple Present. Aqui é jogo rápido. Ó. Primeiro, cada alternativa já tem um verbo dentro do parênteses. Beleza? Cada alternativa. A única coisa que vocês vão fazer nessas questões aqui é analisar se esta frase tem como sujeito algum pronome ou substantivo ou nome de pessoas, né, que esteja na terceira pessoa do singular. No caso aqui da letra A, o sujeito dela aqui é Tom and Mary, Tom e Maria. Então, como no caso Tom e Maria são duas pessoas, então são eles. Então, no caso, como o sujeito é mais de uma pessoa, no caso eles, terceira pessoa do plural, então o verbo que está dentro do parênteses, ele não sofre nenhuma alteração, ele é apenas repetido, né, ó, na frase. Eu apenas só vou transcrevê-lo novamente no espaço em branco. Então a frase, ó, Tom e Mary assistem TV à noite. Né? Letra B, temos aqui, ó, o verbo da frase é go e o sujeito da frase é students. Aqui, ó. Os alunos, os estudantes. Os alunos e os estudantes são eles, terceira pessoa do plural. Então, como o sujeito é do plural, o verbo que está no parênteses será apenas transcrito novamente. Vocês irão só transcrever o verbo normalmente. Na letra C, temos dois verbos, o wash e o dry, né? Só que dessa vez, muita atenção, ó. Dessa vez eu tenho no sujeito o nome Irene. Irene é o nome de uma mulher, né? Irene, que no caso é ela, terceira pessoa do singular. Aí, nesse caso aí, nós temos o seguinte. Quando o sujeito aqui é da terceira pessoa do singular, aí eu tenho lá, né, o wash, que é terminado em SH, eu iria acrescentar S, washes. O dry, que é terminado em Y, precedido de consoante, no lugar do Y, eu iria colocar, ó, yes, dries. Então, a frase de modo geral, temos aí, ó, Irene washes and dries her hair before lunch. Aí eu tenho a frase, Irene lava e seca seu cabelo antes do almoço, certo? Depois temos aqui, ó, my class, que é minha aula. A minha aula é ela, né? Minha aula é ela. Então, o verbo que está aqui dentro do parênteses, ó, finish, terminado em CH, acrescentaria S. My class finishes at 12. Minha aula termina às 12. Né? Então, nesse caso aqui, gente, eu vou apenas, né, modificar o verbo que está dentro do parênteses somente no caso, viu, gente? Ó, só será modificado se o sujeito for da terceira pessoa do singular. Caso não, viu? O verbo que está dentro do parênteses vai ser só repetido. Questão 2. Mude as frases abaixo para a terceira pessoa do singular, he ou she. Modificando também a terminação do verbo principal e coloque a tradução da nova frase formada. Observe a tradução e mudanças no exemplo a seguir, certo? Por exemplo, tem aqui, ó.
Por exemplo, they love chocolate. Eles amam chocolate. Aí a nova frase, eu troquei eles amam por ele ama, né? Ó, he loves chocolate. Ele ama chocolate. Belezinha. Agora vamos lá. Para nós respondermos aqui, ó. Agora aqui a letra A, né? Ó. I play football very well. Eu jogo futebol muito bem. Então, nas frases, ó, só vai mudar o sujeito e o verbo principal. Ou seja, eu vou mudar nesse caso aqui, ó, só o comecinho da frase, ó. Eu jogo, né? Então, eu vou mudar só esse pedaço aqui, ó. I play. No caso de I play, vou colocar aqui, ó. He, né? E no caso do play, ó, como é um verbo terminado em Y precedido de vogal, aí eu vou utilizar aquela regrinha que tem lá, né? Ó. Na terceira pessoa de singular, quando o verbo principal é terminado em Y precedido de vogal, aí eu iria acrescentar, ó, no verbo a partícula S, certo? Aí eu coloco lá, né? Ó, football very well, certo? Então eu mudei lá, só lembrando que eu mudei de eu jogo, né? Ó, he plays, agora a nova frase, ó, he plays football very well. Dessa vez vai ser o quê, ó? Ele joga futebol muito bem. Pronto, minha frase está completinha da Silva. Né? Só mudar o sujeito e o verbo principal. E se embora aqui, para frente que atrás vem gente. Aí temos o seguinte. Peraí, gente, que deu bug. Voltou. Voltou nesse momentinho aí, né? Então temos aí, ó, no caso aí, eu respondi a letra A, né? A letra B, onde temos aqui, ó, nós vamos para a praia no domingo. Então nós iremos mudar o sujeito nós e o verbo vamos, certo? We go. We go dessa vez aqui para modificar um pouco, vou colocar aqui, ó, she, né, no lugar de nós. E o verbo principal, ó, go, que é terminado em ó, na terceira pessoa do singular eu irei acrescentar as. Aí eu só repito o restante da frase todinho. To the beach. Sunday. Certinho. Agora fica mesmo aqui, rapaz. Sunday. Vou verificar aqui a bateria dos notebooks. Aí eu tenho aqui, ó. Na nova frase. She goes to the beach on Sunday. A primeira lá, né, a original é nós vamos para a praia no domingo. Então, dessa vez eu vou mudar. Como no caso eu coloquei, ó, she goes, vai ficar assim. Ela vai para a praia no domingo. Certinho? Pronto, eu só vou responder só essa daí, só para vocês terem ideia. Então, no caso, só vou responder uma de cada para não atrasar muito, porque eu tenho que gravar outras aulas daqui a pouquinho de novo. Uma de cada já está valendo. Então, vamos lá. Ó. Partindo agora aqui para a terceira, ó, nós temos lá, ó, escreva a frase abaixo em inglês, nas formas negativa e interrogativa. Bora lá. Então, lembra o seguinte, que nesse caso, ó, com as frases, deixa eu colocar bem aqui, ó, a frase acima temos aí, ó, we go to school every day. Nós vamos para a escola todos os dias. Então, a forma negativa da frase nós vamos para a escola todo dia é o quê? Nós não vamos para a escola todo dia. A partir do momento que eu, preste bem atenção aí, ó, que eu vou colocar a forma negativa, ó, na forma negativa, ou eu uso
not, né? Ou does not. Esse do not e esse does not, ele tem que ficar lá no inglês entre o sujeito da frase e o verbo principal. Ou seja, entre nós e vamos. Só que tem um detalhe. Só relembrando sobre a questão de verbos auxiliares do e das na forma negativa, o das aqui, ó, does not, é usado quando o sujeito da frase for terceira pessoa de singular, que não é o caso aqui, né? Então, na forma negativa vai ficar assim, ó. We, que é o sujeito, o auxiliar dessa vez será do not, porque o sujeito não é da terceira pessoa de singular. Go, né, que é o verbo principal, e o restante da frase, ó. To school every day. Nesse caso, a questão não precisa traduzir. Então, temos aí, ó, we do not go to school every day. Nós não vamos para a escola todos os dias, certo? E na interrogativa, ela sempre vai iniciar com o auxiliar da frase, que dessa vez será, ó, do. Se o sujeito fosse da terceira pessoa do singular, seria das, né? Mas como no caso é nós, então, é do. Do, aí o sujeito, we, verbo principal, go, e o restante da frase. School. E sempre na frase interrogativa, ao final, obrigatoriamente, minha gente, tem que ter o ponto de interrogation. Apareceu um cartãozinho aqui. Pronto. Temos aí, ó. Do we go? Vamos acertar bem aqui. Do we go? Vamos para a question 4. Vamos lá, ó. Voltamos. Ó, a questão 4. Use do ou das. Ó, no caso aqui de do ou das, pronto, para ser bem mais prático. Das, nesse caso aqui, é quando o sujeito for da terceira pessoa do singular. No caso dessa quarta questão aqui, ó, já é mais fácil, porque você já tem a tradução, que dá para você ter uma ideia mais ou menos do que se trata, né, a frase todinha. Como são várias alternativas, eu vou responder apenas só 3 aqui, certo? Então, o das aqui, ó, vai ser utilizado quando o sujeito for da terceira pessoa do singular. Olha, nessa frase aqui, ó. Paula and you play soccer on Sundays. Paula e você jogam futebol aos domingos? Quem é que joga futebol? Paula e você. Não é só Paula e nem só você. É vocês dois, né? Ó, Paula e você. Paula e você são vocês. Segunda pessoa do plural. Então, nesse caso, como o sujeito não é da terceira pessoa, para ser bem mais prático para vocês, ó, quando não é terceira pessoa, então será you. Ok? Depois, temos aqui na outra frase, ó, o que aquele gato come? Né? Nesse caso, o sujeito dessa frase é aquele gato. Né? That cat. Aquele gato é ele. Né? O que ele come em relação ao gato? Então, no caso, ele, tudo que é relacionado a ele ou ela, é terceira pessoa do singular. Então, no caso, o gato, né, ele, então, no caso aqui, ó, na interrogativa, será das. Por que que é das, professor? Porque das será utilizado nas frases interrogativas quando o sujeito se tratar da terceira pessoa do singular. That's ok? Prosseguindo, responder só mais um, desse daqui. Dessa vez temos aqui agora, ó, a frase. Onde Marianne, então Mariane, normalmente vai nos finais de semana. Dessa vez, ó, nós estamos falando de uma pessoa, nesse caso que é somente Mariane, né? Então, no caso, como Mariane é o nome de uma mulher e ela é o sujeito da frase, Mariane é ela, então o auxiliar aqui será dois, que nós chamamos de das, certo? Os demais vocês praticam depois. Quinta questão. Temos agora aqui, ó, marque V para verdadeiro e F para falso. Muita atenção aqui agora, né? Então, primeiro eu vou jogar os itens, né? Em verdadeiro ou falso. Em relação a verdadeiro ou falso, é tudo que é relacionado ao presente simples, viu, gente? Relacionado ao presente simples e também ao uso
dos verbos auxiliares do e das. Então, tem que dar uma lida boa nesse conteúdo novamente, lá nos conceitos. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá, primeiro parênteses, para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, na forma negativa da terceira pessoa do singular do presente simples, usa-se do not. E aí? No presente simples, pode-se usar do not na terceira pessoa do singular? Na terceira pessoa do singular apenas? Por quê? Quando é, gente, ó, olha só, quando é forma negativa, quando é forma negativa, no presente simples, se o sujeito for da terceira pessoa do singular, preste bem atenção, ó, quando o sujeito é da terceira pessoa do singular, o auxiliar é das, e sendo a frase negativa é does not. Então, esse trecho aqui, ó, do not, não pode ser usado quando o sujeito for da terceira pessoa do singular. Portanto, este primeiro parênteses é falso, né? False, forçante. Segundo parênteses, usamos como verbo auxiliar em frases negativas e interrogativas do passado simples o do. Ó, usamos como verbo auxiliar em frases negativas e interrogativas do passado simples o do. Beleza. Está certo ou está errado? Errado. Por quê? Os auxiliares... Olha só, GNP... Passa aqui embaixo, passa. Ó, os auxiliares... E ó, vou colocar aqui... Do... Das. É só... Ó, esses dois que eu estou colocando aqui, ó. Do e das, se vocês prestarem atenção, só podem ser usados em frases, né, negativas e interrogativas do presente simples. E aqui está dizendo, ó, cuidado com as pegadinhas. Passado simples. Portanto, esta segunda frase deste parênteses também está falso. Cuidado, cuidado, cuidado com esses conceitos. As pegadinhas, uma palavra pode mudar tudo. Terceiro parênteses, o verbo principal de uma frase no passado simples deve ser modificado para sua forma normal quando se usar o das. Beleza, tá bem organizadinha essa questão, só que tem outro detalhe. Olha a pegadinha, passado simples. Então, os auxiliares de o e das não se usam no passado simples, e sim presente simples. Então, esta question false também, né? Falsa também. E no quarto parênteses, temos aí as formas negativas dos verbos auxiliares do e das são do not e das not. Legalzinho, né? Verdadeiro. Então, aqui é a sequência que nós temos aqui, ó. A alternativa que corresponde aos lacunas acima, ó. Falso, falso, 3 falsas e uma verdadeira. Portanto, então, a alternativa correta é a Léo D. Ok. Próxima. Temos aqui, ó. Hello, voltamos novamente. A sexta questão, escreva a forma negativa e interrogativa das frases abaixo no inglês. A mesma coisa lá daquela outra, né? Ó, quando se trata de forma negativa e interrogativa, eu tenho que utilizar o auxiliar do e das. Bora lá, responder essas duas primeiras aqui, que tem tudo a ver com o assunto. Na letra A, temos aqui, ó, I know you. Eu te conheço, né? Então, nesse caso, na frase, ó, I know you, para eu dizer assim, eu não te conheço, então eu vou colocar you, né? You, que é I. Outro detalhe muito importantíssimo, né? Na negativa agora aqui, ó, ou eu tenho que utilizar o gente do not ou does not. Lembrando que does not é utilizado quando o sujeito é da terceira pessoa do singular. Como nesse caso aqui é eu, não é, no caso eu, a primeira pessoa do singular, então eu vou utilizar aqui, ó, da forma negativa,
do not. Aí depois o verbo principal know e o complemento you, né? I do not know you. I do not know you, né? Eu não te conheço. Na interrogativa, ela sempre tem que iniciar com auxiliar, nesse caso, o verbo auxiliar, que no caso será do. Viu, gente? Ó, esse caso é do ou das na interrogativa. Como o sujeito não é da terceira pessoa do singular, então será do. Depois vem o sujeito, que é eu, o verbo principal know e o complemento da frase you. No finalzinho da frase interrogativa, sempre o ponto de interrogation, né? Do I know you? Ou seja, eu te conheço. Legalzinho, né? Do I know you? Eu te conheço. E por aí vai. Certo? Então temos aí I do not know you, né? E do I know you? Letter B. Indo para letter B. Pay attention, pay attention. Muita atenção aqui agora, ó. Na frase aí, ó, ele fecha a porta às 9. Desta vez estamos falando de uma frase no presente simples, na forma afirmativa, né? E outro detalhe muito importante. O sujeito he, que é no caso ele, é da terceira pessoa do singular. Sendo do singular, então quer dizer que na forma negativa, colocaremos o sujeito, o auxiliar na negativa dessa vez será doesn't. Gente, atenção. A partir do momento que eu coloco doesn't, auxiliar do, ou então das, né? Quando o sujeito é da terceira pessoa do singular, usamos o auxiliar das, né? Só que dessa vez, como é forma negativa, então é does not. Um detalhe muito importante. A partir do momento que eu utilizo o verbo auxiliar na terceira pessoa do singular, does not, o verbo principal lá na forma afirmativa, que é esse aqui, ó, closes, ele já veio alterado devido à regrinha do presente simples, né? Na terceira pessoa do singular, onde foi acrescentado S. Então, quer dizer, ó, que na forma interrogativa e também negativa que eu estou escrevendo agora, ó, ele irá perder esse S. Ficará he does not close the door at night. Quem não entendeu, volta o vídeo e escuta novamente a explicação. Então, temos a nova frase aí, né? Ó. He does not close the door at night. Ele não fecha a porta às 9. Né? Então, nesse caso, quando eu utilizo o doesn't ou does not, o verbo principal perde a sua terminação. Aí tem que prestar atenção. Se no verbo foi acrescentado S, ES ou IS, ok? Sendo frase interrogativa, na terceira pessoa do singular, dessa vez será ó, does. Does he, novamente o verbo principal irá vir sem o S, né? The door at night. E no finalzinho da interrogation, ponto de interrogação, né? Does he close the door at night? Ele fecha as portas 9. Ele fecha a porta às 9. Sétima questão. Vamos lá. De acordo com as exposições do conteúdo Simple Present, atenção na pergunta, gente. Muito cuidado, atenção na pergunta. De acordo com as exposições do conteúdo Simple Present, é correto afirmar que essa aqui já entra lá na parte dos conceitos, certo? Conceitos. Quais são esses conceitos? Ó, rapidão aqui para mostrar para vocês. Ó. Quais são os conceitos? Ó, olha aqui os conceitos. Ó. Usamos o Simple Present para falar de ações, situações ou atividades permanentes. Outra, também usamos esse tempo verbal para falar de fatos em geral, científicos da natureza ou de verdades universais. E esse outro ponto, usamos o Simple Present ainda para falar de ações habituais repetidas no presente. Ok? São os 3 enunciados que tem aqui disponíveis. Ou então vocês podem pesquisar outro, né, relacionados ao presente simples. Voltando aqui para a
sétima questão. Vamos agora aqui, né? Ó. Você colocando aqui no externo dos pais, aparece ela novamente. Isso, aparece ela com duas alternativas. Deixa eu ver. Tem a letra E também. Então, vamos por partes. Vamos lá, deixa eu ver a bateria. Então, a sétima, ó, de acordo com as exposições do conteúdo do Simple Present, é correto afirmar que, primeiro, letra A, é um tempo verbal usado para falar de ações futuras. Olha, gente, cuidado, ó. Ó. Para falar de ações futuras em um período determinado. Se o tempo verbal é presente, como é que eu vou estar falando de ação futura? Não é não? Então, essa pergunta aqui é falsa. Certinho? Falsa. Letter B. Nós temos agora na letter B. Vou ter que desabilitar meu celular aqui para não perder o foco. Na letter B temos aqui, ó, usamos como verbo auxiliar na forma negativa o verbo to be. Olha só, cuidado, ó. Usamos como verbo auxiliar na forma negativa o verbo to be. Ou seja, ó, nós estamos falando de simple present, né? Então, os auxiliares do simple present que a gente está falando aqui é o do e das, e não o to be. Então, essa também é falsa. Letter C, cuidado com as pegadinhas. Usamos as terminações S, ES e ES nos substantivos em formas interrogativas. Muito bem, tá tudo errado. Primeiro, essas terminações S, ES e ES são usadas nos verbos principais. Além de ser usado nos verbos principais, pior ainda, não são usadas na forma interrogativa. Então, essa aqui está totalmente erradíssima, minha gente. Meu povo e minhas povas. Erradíssima, erradona mesmo. Na letra D, em frases negativas, olha só, agora aqui estamos falando de uma coisa mais sensata, né? De acordo com o conteúdo. Em frases negativas e interrogativas, usamos os verbos auxiliares do e das. Beleza. Só que tem um porém. Do e das é usado no passado simples. Nós estamos falando de simple present, presente simples. Então, começou bacaninha, né? Ó. Em frases negativas e interrogativas, usamos os verbos auxiliares do e das. Até aqui, beleza. Mas quando finalizou no passado simples, ela está errada, erradíssima, falsa também. Que coisa, né, mano? Erradíssima. As 4 primeiras erradas. Estou aqui, ó, particularmente a letra I, letra E. Onde temos lá, ó, usamos as terminações S, ES e ES em verbos principais. Olha que maravilha. Em verbos principais na terceira pessoa do singular, olha só, na forma afirmativa. Joinha. Estamos terminando o comentário da atividade em instantes, certo? Opa, acho que voltou, deve estar ok, né? Certo, então temos aqui, né, ó, a resposta da sétima questão, né, ó, usamos as terminações S, S e ES em verbos principais na terceira pessoa do singular na forma afirmativa. Bacanite. Oitava, marca alternativa em que o... Dá um entrezinho aqui, mas isto fica separadamente um pouco. Ó, marca alternativa em que o uso do simple present está correto. Muito cuidado. As que tiver errado, eu vou colocar um x. Letra A, o uso do simple present. Por isso que vocês podem ver, ó, que as frases, a parte central do verbo está em negrito. Muita atenção. A tradução, ela pode ajudar muito nessa contextualização. Letra A, temos aqui, ó, Susie drink because she has thirsty. Seguinte frase. Susie bebe porque ela tem sede. Nossa, que maravilha, né? Ela bebe, no caso, acho que ela bebe água. Então, Suzy, forma afirmativa, né? Sujeito
Suzy. Olha só. O sujeito Suzy, olha só, Suzy é o nome de uma mulher, né? Somente ela, Suzy. Ela. Como no caso o sujeito é da terceira pessoa do singular e a frase afirmativa, o verbo principal drink, que é o verbo beber, deveria estar com o S. Suzy drinks because she has thirsty. Suzy bebe porque ela tem sede. Mas como não tem S, então esta letra A, por enquanto, ela está errada. Um siginho aqui por enquanto. Letter B. Jim play with his dog all day. Jim joga com o cachorro dele todo dia. Novamente temos aqui, ó, quem é o sujeito da frase? Jim. Jim é ele, certo? Outro detalhe, o verbo principal, play. Olha só. O sujeito é ele, né? O Jim. Jim é o sujeito da frase. Só que aí, meus amigos e minhas amigas, Jim é ele. O verbo principal da frase play deveria ter um S, porque substantivos terminados em Y precedidos de vogal. Na terceira pessoa do singular é acrescentado S. Só que na letra B, o play não tinha S. Então, a letra B também, a forma do verbo no princípio do simple present está errada, erradíssima, né? Errada também. Letra C. Tom run de São Silvestre. Tom corre a São Silvestre. Presente simples, forma afirmativa, tal. Só que tem um porém. Tom é ele, não? E o verbo principal run também não tem nenhuma alteração, ou seja, não foi acrescentado S. Como não tem S na original, então run desse nosso verso, então essa aqui também está errada, porque toda vez que o sujeito da frase for terceira pessoa do singular, o verbo principal tem que ser modificado. Ok. Falando de simple present. Letter D. Na frase, they don't want the new modification. Eles não querem a nova modificação. Detalhes, esta frase está no presente simples, forma negativa, olha só, forma negativa, e não está na terceira pessoa do singular. Portanto, temos aqui, ó, eles, que é o pronome they, né? Como a frase era negativa, então usamos don't ou do not. Não é doesn't, porque o doesn't só é usado quando o sujeito for da terceira pessoa do singular. E nesse caso aqui, é a terceira pessoa do plural. O verbo principal permanece sem nenhuma alteração, porque a frase não é a terceira pessoa do singular. Então, a frase they don't want the new modification. Eles não querem a nova modificação. Então, esta frase ela está ok. Por enquanto, vamos dizer que seja ela, né? Letra D. Letra E, temos aí, ó. He don't sing alone. Ele não canta sozinho. Frase negativa. Dessa vez é a terceira pessoa do singular, né? Presente simples. E aí, meus amigos e minhas amigas, ó. Ele, sujeito da terceira pessoa. Como no caso a frase é a terceira pessoa do singular, o que está de errado nela? O auxiliar. Porque don't, né? Ó, que coisa. Porque nesse caso don't, o don't ele é usado nas frases negativas quando o sujeito não for da terceira pessoa do singular. E nesse caso, para ela estar correta, no lugar desse don't, ó, olha só, deveria estar assim, ó. Doesn't. He doesn't sing alone. É mais chata, meu. A gente vai terminar, nem termina. Opa, voltamos ao vivo novamente. Não, então, finalizando aqui. Então, a letra E, a frase, ó, ela está assim, ó. He don't sing alone. Então, nesse caso, a letra E está errada, né?
Então, a alternativa correta, meu povo e minhas povas, é a letra D. Beleza? Corretinho. Nona questão, bora fechar. Temos aqui temos aqui um texto no inglês e no português. Vamos embora adiante. Vamos para o português que já está pronto, é mais rápido. Jane é uma adolescente muito inteligente. Lembrando que esse texto está todo na forma de presentes, no tempo verbal presente simples. Ó, conta a história de uma adolescente, né? Uma adolescente dedicada. Jane é uma adolescente muito inteligente. Aqui, né? Ó. Jane é uma adolescente muito inteligente. Ela tem 15 anos de idade e tem 2 irmãos. Ela vai para a escola de manhã e ajuda seus pais à tarde. À noite, ela estuda inglês em uma escola. Ela ama sorvete. Opa, 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 opa. Voltemos, né? Ó. Então, ó, voltamos ao vivo e a cores. Então, ela ama sorvete, né? E churrasco. Ela come um sorvete todo dia e no final de semana ela come churrasco, beleza? Os irmãos dela não gostam de estudar. Os irmãos dela são muito preguiçosos, né? Não gostam de estudar. Mas eles ajudam seus pais também, né? Então, eles querem abrir um pequeno restaurante porque eles adoram trabalhar com comida. Bake-off. Jane adora ciências e quer ser uma médica. O pai dela disse a ela que é necessário estudar muito, mas muito mesmo, né, para ser uma médica. Jane disse a seu pai: sim, você está correto. Este é o meu sonho. E sei que ele é possível porque sou dedicado. A família de Jane tem problemas, mas eles acreditam que há soluções e eles nunca vão desistir. Jane tem tudo o que quer, mas ela trabalha duro. Ok, vamos lá. Baseado no texto acima, julgue as frases abaixo em verdadeiro ou falso. Né? Em seguida, assinale a alternativa que corresponde corretamente à sequência. Vou só ligar bem aqui a bateria do meu notebook para não cortar a conexão novamente, já baixa a internet. Aí temos aí, ó, na número 1, temos aí, ó, Jane helps her mother in the afternoon. Jane ajuda sua mãe à tarde? E aí, gente? Será que ela ajuda a mãe dela à tarde? Ou é à noite? Análise bem rapidinho lá no texto. Ela ajuda sua mãe à tarde? Sim ou não? Yes or no? Sim ou não? Ela ajuda sua mãe à tarde? Ó, tem lá, né? Ó. Ela é uma adolescente muito inteligente, ela tem 15 anos de idade, tem 2 irmãos. Ela vai para a escola de manhã e ajuda seus pais à tarde. Portanto, essa aqui é, a sentença ela é verdadeira. Correto? 2. Jane estuda inglês em uma universidade? Muita atenção. Ó. Jane, ela estuda inglês em uma escola, não é universidade. Falso. Cuidado com as pegadinhas. 3. Jane, no caso é she like meat, ela adora carne. Será que ela adora carne? Olha só. Primeiro, ela estuda inglês em uma escola, ó, ela ama sorvete e churrasco, ela come, né? Ela come sorvete e churrasco. Ela come um sorvete todo dia e no final ela come churrasco. Ou seja, no caso, como ela ama, então quer dizer que ela também adora carne, né? Devido ao churrasco. Então, essa aqui lá é verdadeira. Verdadeirinha, verdadeirinha, verdadeirinha. 4. Os irmãos dela amam estudar. Ixi, olha lá, ó. Bem aqui nesse trecho, ó. Os irmãos dela não gostavam de estudar. Totalmente falso. Né? E outro detalhe. Jane não quer ser uma médica. Será que ela não quer ser uma médica? Porque o pai dela disse o seguinte, né? Ó, que é necessário... Aliás, bem aqui nesse trecho, ó. Ó, eles querem abrir um pequeno restaurante porque adoram trabalhar com comida. Depois tem aqui, ó. Jane adora ciências e quer ser uma médica, né? Ela quer ser uma médica. E aqui está dizendo que não. Então ela é falsa.
Então, a sequência que nós temos aqui, ó, verdadeiro, falso, falso. Então, a resposta correta é a letra B. Finalizando aqui, questão 10. Amém? Estamos terminando, estamos aqui na frase, né? Ó. There is a new girl in your class. Ó, na legenda, há uma garota nova em nossa classe. Né? Quando Calvin e o Tigrão aqui. Depois, no segundo quadro, ó. Bom, qual é o nome dela? Aí o carinha diz, who knows? Quem sabe? 3, que é na terceira tirinha. Ela é agradável. Aí o garotinho diz novamente, quem se importa? Eu não. 4, aí... Opa, voltamos em definitivo, né? Então temos lá, né, ó, finalizando esse quadro, vamos fechar aqui agora. Então ele fala assim, ela é agradável, quem se importa? Aí ele diz, eu não, até abre o bocão aqui, né, ó. Tem que olhar bem que é linguagem verbal e não verbal. Você gosta dela, aí o Tigrão falou bem olhando para ele. E ele, não. Atenção, no quarto quadrinho aqui, ó, qual verbo auxiliar das alternativas abaixo completa corretamente a lacuna do quadro 4? Ó, aqui, ó. Tem aqui, ó. You like her, ou seja, você gosta dela. Né? Como no caso aqui, you é você, então, atenção, o auxiliar aqui é you, porque é forma interrogativa, certo? Segunda pessoa. Ok, pessoal, essa foi os comentários da atividade. Agradeço a presença de todos e vai desculpando aí a internet, mas conseguimos encerrar. Valeu, gente, até a próxima. Fui.